Então, vou então fazer agora uma demonstração ao vivo. Falo e podem depois ler com mais calma, caso queiram perceber. Né? E depois temos então o carbono orgânico do solo, também um parâmetro muito importante, principalmente para quem faz agricultura. Este mapa não foi feito por nós, isso foi extraído do Soil Grids, okay? Que é uma plataforma global para carbono orgânico do solo. Mas aqui podemos ver também na legenda, na escala de cores, que quanto mais claro, menos carbono orgânico temos no solo, e quanto mais escuro, mais carbono orgânico. Então aqui podemos ver que para esta comuna há mais carbono orgânico no solo à medida que nos deslocamos para o este e a sul. E, claro, se clicarem neste ícone aqui, vocês terão acesso aos mapas que foram elaborados pela Unidade Técnica de Zonamento Agroecológico. Está aqui os três mapas de estoque de carbono, um para Xipipa, outro para Alto Ama, outro para Xangoroi. Ok? É só baixarem e terão, então, acesso aos mesmos. Ok? Caso queiram usar o mapa completo sem necessariamente fazer um corte da plataforma, então lá está neste ícone os mapas. E também temos a tendência das precipitações. Este também é um mapa global. Nós podemos ver aqui informações também para entendermos como é que foi calculada essa tendência da precipitação. Okay? Mas basicamente aqui é só para saber se a tendência é positiva ou negativa em relação às chuvas ou precipitação. E como é um mapa de escala global, tá? Tem uma resolução muito baixa, portanto os pixels são muito grandes, mas nós podemos ver que para Xongorei, por exemplo, ele calha aqui, ou seja, tem uma tendência negativa de precipitação, se bem que não é o pior caso, né, na escala. E aqui uma parte da Xipipa calha na zona com tendência negativa, né, ao máximo. Então, quer dizer que em termos de precipitação, a tendência também é negativa nas zonas de interesse. Okay? E, caso estejam curiosos, podem aproveitar também e analisar para outras províncias este mapa de tendência de precipitação. Okay? Porque nós aqui também podemos fazer um zoom à escala nacional e vamos ver, por exemplo, que aqui no litoral está branco, ou seja, está mais ou menos neutro, e aqui mais para o norte é positivo. Se nós vemos aqui, estamos aqui mais ou menos no Kwanza Sul, né, no Sumbe, tem uma tendência positiva de precipitação e por aí fora. Então também é um parâmetro que interessa para muita gente analisar. Porém, tenha atenção que esta análise é feita até o ano de 2020. Okay? Mas como os padrões climáticos não alteram assim tão rápido, ainda podemos usá-los ainda hoje. Temos também mapa de montanhas. Aqui é a classificação de montanhas. Okay? Aqui nós podemos ver em relação à altitude, né? Aqui temos esta cor verde que indica, por exemplo, de 1.500 a 2.500 metros de altitude e inclinação maior ou igual que 2%. Okay? Então, para quem quiser procurar uma área para praticar agricultura ou coisa parecida, é importante saber este fenômeno aqui, né? A altitude e a inclinação, que são fatores que podem influenciar no cultivo, ou mesmo para a restauração de florestas, ou mesmo também para acesso, por exemplo. Se eu quiser acessar, por exemplo, esta zona, e eu sei que está dentro desta altitude e esta inclinação, então posso, por exemplo, pensar em rotas mais fáceis para lá chegar. E, finalmente, temos, então, o índice de fogo, aqui para identificar zonas com ocorrência de queimadas. E podemos ver também que, por exemplo, para Xongoroi, a questão é preocupante, né? Vamos agora mudar de comuna para variar um pouquinho. Vemos aqui
por exemplo, para Autuama, que o índice de fogo é bem alto em algumas zonas e baixo em outras. Mas se nós quisermos analisar, fazer uma análise assim, comparativa, se nós juntarmos ou se analisarmos em conjunto o índice de fogo, a dinâmica da produtividade vegetal, por exemplo, podemos ver uma correlação, por exemplo, né? Ou mesmo em termos de áreas degradadas. Tá? Podemos ver se há correlação ou não entre índice de fogo e degradação. Tá? Ou mesmo também com cobertura do solo. Nós vemos, por exemplo, onde é que há maior ocorrência de índice de fogo. E vamos ver, por exemplo, que pode-se dar o caso de serem zonas... vamos lá ver. De florestas, tá? Por exemplo, já vejo aqui nesta zona e nesta onde tem índice de fogo muito alto, são zonas com floresta, ok? E aqui, por exemplo, eu vejo que são zonas agrícolas ou savanas abertas, né? São os campos que normalmente os agricultores desmatam ou fazem poda para praticar agricultura. Então, vemos que há uma grande correlação entre fogo, floresta, agricultura e pastos. Tá? Enquanto que nas zonas habitadas, por exemplo, aqui onde está bem vermelho, são construções, vemos aqui, né, o vermelho é construções. Não temos muita ocorrência de fogo em zonas construídas, tá? O que mostra mais uma vez a consistência desta plataforma. O mesmo ocorre também nas zonas úmidas. Se nós vemos aqui, por exemplo, zonas úmidas, que é este azul claro, que está aqui na margem, né, onde tem o rio Xongoroi, ou melhor, este é acho que é o Kev, mas esqueci-me. Ok. Vemos aqui que não há muita ocorrência de fogo no rio, né? Então, o que faz totalmente sentido, tá? Bom, então, acabei de apresentar as camadas. Então, para terminar, vou fazer uma demonstração de como podemos fazer a análise, então, para uma comuna ou para um setor. Então, vamos aqui, por exemplo, em selecionar a comuna. Vamos escolher, por exemplo, a comuna de Autuama, por exemplo. Tá? E, ao selecionarmos a comuna de Autuama, o mapa será centralizado na comuna selecionada. Se eu, por exemplo, trocar para Xongoroi, o mapa será centralizado em Xongoroi. Se eu selecionar Xipipa, o mapa será centralizado na Xipipa, ok? Que é aqui. Então, depois de selecionarmos a comuna, ok? Vamos voltar novamente ao Autuama. As estatísticas aqui são apenas para a comuna selecionada, ok? Já não é mais as estatísticas gerais. Aqui vai dizer o nome da comuna selecionada, a área total da comuna, a área com vegetação, ok? Não importa se é floresta ou agrícola ou savana, né? Total de área com vegetação, e área total com produtividade crescente e a percentagem, área total com produtividade decrescente e a percentagem, total de área degradada, ok? E a percentagem. Tá? E aqui embaixo, vamos também ver uma estatística geral da cobertura do solo. Temos, por exemplo, que para Autuama, 40% aproximadamente é floresta do miombo ou floresta plantada, enquanto que 31% é áreas agrícolas, ou seja, este território é maioritariamente ocupado por floresta e zonas agrícolas, a seguir com savanas ou pastos. Mais abaixo podemos ver também a dinâmica da produtividade. Aqui diz que 56% desta zona é estável em termos de produtividade vegetal, porém 22% está em diminuição, ou seja, há uma tendência de diminuição também da produtividade, o que é um indicador de degradação. E também vemos aqui, em termos de desflorestação, o Autuama, de 2001 até 2019, houve uma
crescente da desflorestação. 2019 até 2022 já houve um decréscimo, uma certa estabilidade, podemos assim dizer. Porém, ainda é alarmante porque a desflorestação é bem maior que nos anos iniciais. Okay? Pois, então, isto aqui é uma estatística para uma comuna. Agora, dentro de uma comuna, se eu quiser fazer as estatísticas para um setor ou aldeia, vamos aqui em selecionar aldeia e veremos a lista total das aldeias desta comuna. E nós podemos depois selecionar, por exemplo, uma comuna aqui, deixa eu ver, Chicala, por exemplo, e o mapa será centralizado na comuna, ou melhor, na aldeia de Chicala. E aqui convém selecionar também aqui os setores, e a aldeia estará aqui destacada com esta cor roxa. Okay? Então, vemos que para esta aldeia, temos no total 638 hectares, dos quais 628 são área com vegetação, como podemos ver aqui no mapa, né? Aqui é zona agrícola, aqui é pasto, aqui é floresta. Apenas esta parte é zona habitada. Okay? Então, maioritariamente coberto por vegetação. E podemos confirmar também com o mapa de satélite, só para checar se está muito próximo à realidade ou não. E vemos que sim, ok? As zonas habitadas estão mais aqui neste canto. Ok? Vamos ampliar um pouquinho. Ok? E vemos que é basicamente vegetação, essa aldeia. Okay? Com habitação mais aqui neste canto aqui. Okay? Podemos aumentar a opacidade e vemos que condiz com a realidade. Ok, o total em áreas degradadas é 45%. Então, temos aqui a demonstração de como fazer para uma comuna. Então, mas há uma grande diferença na seleção. Quando vamos a nível de comuna, aparece também esta informação que está a ser atualizada. Aqui nós podemos colocar alguns parâmetros qualitativos. Tá? Aqui o objetivo é colocar também dados socioeconômicos nesta plataforma. Então, estarão aqui acoplados. Ainda estão em fase de andamento, mas com o tempo iremos também colocar aqui dados socioeconômicos. Podemos colocar, por exemplo, o número de habitantes, ou o índice de pobreza e por aí. Okay? Temos também a cobertura do solo em estatística, aí a produtividade e a desflorestação. Para finalizar, vou demonstrar como fazer estatística para uma zona do teu interesse, que não esteja listada aqui. Né? Para tal, tem aqui a ferramenta de desenho. Okay? Vou desativar, por exemplo, aqui esta área. Clicando na ferramenta de desenho, aqui haverão instruções de como usar a ferramenta de desenho. Okay? Primeiro, tens que escrever um nome, por exemplo, posso escrever assim, Fazenda José, que é o meu nome. Depois, seleciona a ferramenta de desenho, o ponto ou polígono. Tem vez aqui e seleciona o ponto ou polígono. Bom, fiz mal. Ok, vamos supor que seja esse polígono que eu criei. E depois, clica na ferramenta de mão, que é o que vai dizer. Ok? Clica, usando o ícone de mão, seleciona o teu polígono e depois clica em calcular estatísticas. Né? Selecionar a área desenhada e calcular estatísticas. Quando clicarem, aqui verá então a estatística desta área desenhada. Vai dizer a área total, ok? Área com vegetação, produtividade. Aqui já vai aparecer a carbono orgânico no solo, tá? Em tonelada por hectares.
e o estoque de carbono em toneladas para essa zona selecionada. E também terei gráficos. Tá? Reparem que eu selecionei apenas um tipo de cobertura do solo, que é savana ou pastos. Tá? Então, ele diz aqui que é 100% de pastos o que eu selecionei. E em termos de produtividade vegetal, apenas há aumento, tá? Porque vem que aqui há muito verde, tá? Então, aumento da produtividade vegetal. E aqui também vemos aqui a variação do índice de vegetação, índice normalizado de vegetação, né? Desde 2005 a 2020, e vemos que é cíclico, né? Típico das zonas com savana. Quando há muita precipitação, há muito verde, quando as chuvas passam, depois da seca. Então, este também é um indicador da sequência, né, temporal deste verde que nós vemos aqui.